Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um torneio que tá dando o que falar, Mundial da FIDE por equipes, Magnus Carlsen jogando partidas de rápidas e blitz. E tá dando o que falar porque também coincidiu com a volta do Jing Liren aos tabuleiros, galera. O dragão chinês tá jogando e olha, tá jogando muito bem, tá jogando firme demais o nosso ex-campeão do mundo, Jing Liren. Eu até trouxe aqui uma partida dele contra o Praggnanandhaa, né? E aqui o Jing Liren, então, tá de brancas contra o Praggnanandhaa. Aconteceu nesse torneio, tá? Essa partida. E o Praggnanandhaa, que é um top jogador indiano, é um prodígio, é um jogador espetacular que tá buscando o seu lugar no topo do xadrez mundial. Já tem seu lugar no topo do xadrez mundial, né? Aliás, uma curiosidade, com 13 anos o Praggnanandhaa empatou uma partida com o Hikaru Nakamura, né? Que tinha mais de 2.800 de rating feed naquela época, né? Então, é um moleque tanto, com 13 anos. E o Jing Liren tá nessa posição aqui, fazendo uma partida muito boa. E aqui ele teve a oportunidade de ir para esse sacrifício. Mas não deu tempo de calcular aqui, o tempo dele já estava acabando. Mas teria esse sacrifício maravilhoso. Quem encontrou essa linha aqui foi, curiosamente, foi o meu vizinho Felipe. Eu já falei dele, ele é neto do... Enfim, teria essa linha aqui, que as brancas poderiam até mesmo dar checkmate aqui depois de muitos... Mas é uma linha bem bizarra, que as brancas jogaram sem torre e tal. Mas enfim, só uma curiosidade, porque meu vizinho, ele bateu o olho na posição e falou que tinha isso daqui. Mas deixa pra lá. A partida aqui seguiu com o lance torre 7. O Jing Liren montou um ataque muito forte. Mas vocês acreditam que o Praggnanandhaa achou um recurso aqui? Ele encontrou esse lance brilhante, dama por torre aqui, olha só, né? E aí, ele imediatamente recupera aqui a dama. Bela saída do Praggnanandhaa. E depois de uma continuação aqui, né? Mas assim, eles já entenderam que era empate e empataram isso daqui, né? Agora é o seguinte, teve gente que não quis empatar. Antes de eu mostrar aqui a partida do Magnus Carlsen contra Arjun Erigaisi, teve gente que não quis empatar aqui nessa partida. Richard Rapport, mais uma partida aqui contra o Jing Liren dessa vez. E... o Jing Liren aqui tá com as peças pretas e por incrível que pareça, a gente tá olhando na visão das brancas, por incrível que pareça, o Jing Liren teria esse lance aqui do empate. Isso aqui é o lance 126, tá? Ó a luta aqui, lance 126, uma partida rápida, os caras são bizarros, né? E aqui no lance 126, daria pra jogar o lance dama D2, é o único lance que empata aqui, é o único. O Jing Liren acabou jogando dama C3. Rafa, qual a diferença dos dois? Às vezes eu não sei. Eu vou dar uma regrinha, eu não sei se ela é geral, mas ela serve para a maioria das vezes. Podemos dizer que ela é geral, não é absoluta, é isso que eu quis dizer. É uma regrinha geral, mas não absoluta. Toda vez que você tiver nessas situações assim de querer dar cheque e tudo mais, puxa, em geral, qual das duas casas a dama tem mais atividade? Tem mais casas possíveis para ela ir? E é a casa de D2, né? E por conta do que? Aqui tem uma diagonal um pouquinho maior do que essa diagonal aqui da casa de D2. Essa diagonal aqui é a mesma, então, mesmo número de casas. Pode dizer que C3 está ganhando, então. Mas aqui só tem 3 casas na vertical. Na horizontal é o mesmo número de casas e a gente tem mais casas aqui, A dama tem mais margem de manobra na casa de D2, né? Então daria para seguir meio que por essa regrinha, por essa intuição, mas aqui, meu amigo, 2 minutos baixaria, o coração saindo pela boca. O Jing Liren acabou jogando esse lance e agora eu não vou analisar lance a lance porque eu vou fazer assim agora, senão não acaba esse vídeo, nunca mais, porque a partida teve mais de 170 lances, galera. Foram 177 lances e nessa posição o Jing Liren acabou abandonando. Olha só, hein? O Jing Liren, que ele estava afastado dos tabuleiros, pega um jogador do nível do Richard Rapport e faz uma bela luta dessa, só foi se render no lance 177. Tô muito feliz com a volta do Jing Liren, muito feliz mesmo, tá jogando bem, cara, empatou com o Erigaisi, empatou com o Praggnanandhaa, são as lendas indianas, né? Então vamos vendo aí, pouco a pouco, o Jing Liren retomando o seu nível, porque ele é um cara que pode sim, se quiser, retomar a coroa. Ele é um cara que pode sim, se quiser, retomar a coroa. Pra cima de Caruana, de Nakamura, de toda essa galera, pessoal. Ô Rafa, fala do Gucast, pra cima do Gucast, pra cima do Gucast, tá bom. Galera, Magnus Carlsen contra Arjun Erigaisi. Partida que começa com cavalo em F3 aqui, abertura hatch.
Erigais segue com D5, temos aqui D4. E agora cavalo vem para F6, uma abertura simétrica por enquanto. C4, oferecendo o peão em sacrifício. O Erigais recusa, vai para o gambito da dama recusado. Temos no lance cavalo C3, bispo E7, seguindo com desarrolho. Bispo vem para F4, Roque coloca o rei em segurança. C3, o Carlsen quer tirar o bispo, quer colocar o rei em segurança. Afinal de contas ele já passou esse bispo aqui para essa diagonal, não tem problema avançar esse peão. C5 foi jogado, olha só, a variante Tarraxe aqui, colocando essa pressão toda aqui no centro, essa tensão, né? E o Magnus Carlsen decide capturar em C5, cavalo C6 foi jogado pelo Erigais e sem pressa de recuperar material, e o Magnus segue o desenvolvimento com bispo em E2. E agora sim, peão toma, temos aqui bispo por C4, bispo por C5, as damas se encaram e não saem do tabuleiro, porque o Magnus Carlsen faz o roque aqui, coloca o rei em segurança. Erigais segue com o lance cavalo H5, tudo ao toque, meu. Belo preparo aqui de aberturas do Erigais, hein? Porque ele, inclusive, jogou o fino da posição, que é esse lance cavalo H5. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E2, evitando a troca de damas e deixando capturar em F4, preparando para trazer a torre para o jogo. Cavalo toma, peão toma e agora B6 foi jogado. Esse lance permite maior atividade do bispo de Casas Claras. Torre ataca a dama fica aqui no seu guarda-chuva e o Magnus Carlsen joga o lance cavalo aqui em E4, centraliza o pocotó com o tempo sobre o bispo B7 sem se importar com o par e agora cavalo toma e dama toma. Até aqui tudo equilibrado, tudo bacana, o Carlsen gastou um pouquinho mais de tempo no relógio, valeu a pena o Erigais ter feito o seu preparo, porque agora ele tem muito mais tempo no relógio do que o próprio Magnus Carlsen, então isso aqui tá perigoso demais. A partida segue com o lance cavalo G5. O Carlsen esboça um ataque aqui de checkmate. Claro que não é só isso que está em jogo. O cavalo também pode partir para novos lares. E o bispo por enquanto está protegido. Cavalo D4 foi jogado, rasga o ataque do bispo, vem para cima da dama. E agora a dama em D3 foi jogado. Opa, ganhou o jogo. Magnus Carlsen ganhou o jogo, ameaçou o cavalo e ameaçou mate. Acabou. Nada disso. Cavalo F5 foi jogado pelo Erigais. E agora o Magnus segue com torre de F em 1. E dama C6 faz um alinhamento aqui muito perigoso nas casas claras. Magnus reage não da melhor forma possível, faz o lance F3. É um lance que acaba expondo um pouquinho o rei, mas o Carlsen acreditou que tudo bem. E o Erigais segue atacando B5. Que lance é esse, cara? Mas que magia é essa que o Erigais está fazendo aí? E o Magnus Carlsen segue com o lance bispo por E6 aqui. Vai para um ataque muito maluco e interessante aqui. O Magnus Carlsen. Agora, Rafa, qual é o problema de bispo toma? Aqui a gente tem, vou mostrar essa linha. Bispo por peão, foi boa a ideia do Erigais, hein? Porque se o Magnus Carlsen tivesse capturado aqui, dama B6 seguido de torre de A em D8, dá um ataque muito forte aqui para as pretas, né? Como é que faz para a dama continuar defendendo tudo aqui? Dama E2, por exemplo, torre toma, teria que tomar de torre, né? A dama está defendendo o bispo. E aqui poderia seguir dessa maneira, atacando o cavalo. Quando o cavalo voltasse, cavalo centraliza, dá um duplo, ou seja, olha a linha que o Erigais calculou, cara. Uma linha muito monstra com esse lance B5, super lance, na minha opinião, o super lance da partida. Esse lance B5 aqui do Erigais foi de outro planeta e jogou rápido, hein? Quanto tempo? Nossa, jogou ao toque, cara, fala sério. Quando ele jogou dama aqui, acho que ele já tinha preparado, não sei, cara, monstruoso esse lance, monstruoso. Um lance que eu acho que eu levaria uns 30 minutos pra achar, ele achou em 1 segundo, olha o nível dos caras. A partida seguiu com o lance bispo por E6, um lance interessante aqui do Carlsen. Claro que ele poderia jogar simplesmente o bispo aqui em B3, tá em casa, tá beleza, né? Tá seguro. A partida vai embora com chances para os dois lados, mas o Carlsen vai para esse lance, para essa especulação. Peão toma foi jogado, cavalo toma. Eu achei muito legal essa linha do Carlsen, atacando a torre. O cavalo bem colocado, dama B6, esse lance vem com cheque, o rei sai e torre vem para F6 para cima do cavalo. Magnus Carlsen volta o cavalo para casa de G5, a torre continuou defendendo aqui o cavalo. E agora H6 foi jogado, não o melhor lance do Erigais, mas tudo bem. Magnus Carlsen acaba não encontrando também o melhor lance, que é difícil de achar, hein? Torre 5 aqui, fala a verdade. Como é que acha? Indo pro contrajogo aqui, né? Interessante aqui essa linha. Mas o Magnus Carlsen acabou dando cheque. Então vou dar cheque. Dama B3, cheque foi jogado, rei H8 e agora cavalo em F7 com cheque.
rei H7 não ficando na mira da dama, e o Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em E5, muito espertamente ameaçando um duplo de cachorro. E o Erigaisi, para proteger, segue com o lance torre aqui em D8. Protegendo a casa de D7 não é a melhor defesa, bispo C6 faria isso com um pouco mais de eficiência, né? No entanto, o Erigaisi jogou esse lance torre D8 e agora o Magnus Carlsen tá de volta, porque cavalo D7 chega de qualquer maneira. Torre toma, e o Magnus não é que conseguiu segurar a posição, galera, e equilibrou de novo aqui a partida. Caramba, é milagre isso, mas o tempo dele tá acabando, hein? Cuidado. Erigaisi segue com o lance dama em F2. E este lance ameaça a torre. E por isso, Magnus Carlsen poderia jogar o lance ultra seguro do planeta Torre G1. O lance mais seguro do que, sei lá, do que o quê? Postem aí nos comentários, mais seguro do que o quê, né? Mas tá difícil até de pensar, né? Do jeito que o mundo tá hoje, né? Tá difícil, mais seguro do que o que é seguro hoje em dia, eu não sei, viu? A partida seguiu com o lance dama D1 aqui pelo Magnus Carlsen, um lance que faz sentido porque tá protegendo a torre, mas o Erigaisi segue com torre G6, um lance que parece fácil de defender. E por isso o Magnus Carlsen vai para o lance torre E2, que parece a defesa perfeita porque ataca a dama e também defende o peão de G2, mas nesse momento Erigaisi faz magia no tabuleiro, meus amigos. Erigaisi joga e Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição, apenas um lance arremata aqui a partida. Rafa, é cavalo G3, eu já tô vendo tudo. Não é cavalo G3, cavalo G3. Boa tentativa, não funciona. Se esse peão não tivesse aqui, talvez pudesse funcionar. Você ia dar um cheque aqui depois e tal. E seria mate, né? Não é cavalo G3 e eu espero que você tenha encontrado. Uau. Se você encontrou, poste nos comentários, você vai ganhar uma pizza de salsicha. E eu espero que você tenha encontrado dama por F3, meus amigos. E nessa posição, Magnus Carlsen, chateado, fazendo não com a cabeça. Ele ainda pensou em jogar um lance, aí ele falou, não, quer saber? Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é esse lance aqui do Erigaisi, meus amigos? Ponto todo. Peão por dama, bispo por peão. Opa. Olha essa confluência aqui. Teria que defender de torre. E aí você vai tomar o quê? A dama ou a torre aqui? Se você falou a torre, parabéns. Esse é o único lance que ganha mesmo. Bispo por torre, jogando o rei para esta coluna. E agora, bispo F3. Então, primeiro você põe a torre no bolso. E depois você pega a dama. E no final, tem uma posição melhor. Rafa, eu enxerguei tudo isso e ainda enxerguei esse legal aqui, ó, pra depois dar esse duplo de cavalo. Para de ser mentiroso. Sai da sala, você que é mentiroso, mas se você encontrou, parabéns mesmo, né? Foi longe, você foi longe até demais. Agora é o seguinte, meus amigos, que super lance aqui do Erigaisi, né? E abandonou porque não dá mais, mesmo que volte aqui, vai, eu tô arrependido, vou voltar pra defender. Dama H3 seria uma outra possibilidade com uma pressão infinita, né? O cavalo tá chegando, o rei tá seguro, o rei do Erigaisi tá seguro. E agora realmente o cavalo G3 é uma ameaça, né? E na verdade não tem muito como evitar, né? Bonito isso daqui, né? Uma posição muito bonita, poderia continuar dessa maneira. O Carlsen viu que respeitou ali o Erigaisi, que tem um xadrez absurdo. Vamos falar, talvez hoje o melhor jogador da Índia. Rafa, respeita o Gukesh! Fica quieto, você sai da sala, você também. Agora é o seguinte, meus amigos, 93,5% de precisão para o Erigaisi, 85,9% para o Magnus Carlsen. Magnus Carlsen sofreu algumas derrotas, é verdade. E se a gente olhar aqui na classificação dos times, olha só que surpresa boa. O time que está... Nossa, tem um bug aqui. O que é isso aqui, gente? Deu um bug federal aqui no chess.com, olha isso. Que isso, tá aparecendo a bolsa de valores? Isso aí, peraí, deixa eu recarregar aqui a página. Que é isso, meu amigo? Dragon Shilling, eu adorei esse nome, Dragon Shilling, da turma do Ding Liren, né? Porque o Ding Liren virou o Ding Chilling no torneio mundial, que é o Ding relaxado, virou meme, né? Que ele na maior, ele sempre lá comendo uma bananinha, sentado meditando, né? Um torneio violentíssimo, né? E o cara é o Ding Shilling. E aqui, então, olha que surpresa bacana, galera. O time do Ding Liren tá ganhando. Tem Ding Liren, Wei Yi, Yu Yangyi, Lu Shanglei e Lei Tangji, né? Então, decorou?
Então o time do Jing Liren tá indo muito bem. E olha, cadê o time do Magnus Carlsen? Por incrível que pareça, dois times que me surpreenderam, que eu achei que estariam mais fortes, são o do Uzbequistão, porque a gente poderia ter os jogadores, né? Ó, o Sindarov tá aí, o Yakobev, o Vokidov e tudo mais, é Vokivo. Agora, o time do Magnus Carlsen tá aqui, ó. É o Wesley So, Caruana, MVL, Yanduda, Goriakina, Zandazajantar, que eu não sei quem é, o Magnus Carlsen, MVL. Pô, o time é fortíssimo, mas olha só como são as coisas, tá aqui na 12ª colocação, né? Então até o time do... Cadê o do Hans Niemann? Tá bom aqui o time do Hans Niemann. É o Niemann, Leiner Domingues Pérez, Sarana, Denis Lazavic e Jusino. Tá bem forte o time aqui do Hans Niemann, também tá na 5ª colocação. Esse aqui, time muito forte, com o Levon Aronian, Anish Giri, campeão mundial, o ex-campeão mundial Volodar Murzin, Vidic Gujarati, Caterina Lagno, fortíssimo time, tá em 4º colocado. Agora, uma surpresa aqui foi esse time Baris, porque tem apenas 2 grandes mestres, uma Woman Grandmaster, 2 mestres internacionais, a média de rating é baixo perto dos outros times, e tá aqui na 3ª colocação, né? Muito bacana, uma surpresa aqui o time Baris. E o 2º colocado é o time da Índia, Erigaise, Pura, não sei quem é, o Pranav, Leon Luke Mendonça, Harika Dronavale, eu sempre falo Drovanali, tá na cabeça, Dronavale. E aqui o Arian Shah, que eu não sei quem é, provavelmente é um amigo deles. Ah não, deve ser negócio de categoria, né? Eu acho que eles têm que fazer um time diverso e tal, deve ser de categoria, deve ser mais novo, alguma coisa assim. Muito bem, meus amigos, a gente segue acompanhando o Mundial de Rápidas e Blitz. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!